O cronista, quando ele escreve, é em torno do século V, mais ou menos entre 500 e 450 anos antes de Cristo. Então, quando ele vai ressaltar isso, ele traz a memória acerca de algo que já tinha acontecido há muitos anos antes. Ele vai trazer memória acerca do reinado de Davi e a sua descendência. Ele vai trazer memória acerca da construção do templo. Ele quer trazer memória do povo acerca das promessas de Deus. Então, o cronista, ele vai registrar algo 400 anos antes de Cristo. Já não existia mais o templo de Salomão. Era uma época onde o reinado do imperador Ciro da Pérsia estava governando. Então, quer dizer, não havia também rei em Israel. Olha que coisa interessante, quer dizer que não havia o trono estabelecido ao descendente de Davi. Só que o cronista está querendo ressaltar, quer trazer à memória do povo as promessas de Deus. E é por isso que é importante a pregação da palavra, porque Deus, o Espírito de Deus, ele usa a palavra para lembrar nós da promessa que nós temos. Nós somos salvos por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos uma promessa de uma terra, de nós sermos arrebatados ao céu. E é interessante e importante isso aqui que o cronista começa a registrar, porque ele vai falar acerca, o texto do qual nós lemos é uma resposta de oração de Deus. Quem já leu o capítulo 7 sabe que Deus está respondendo o que Salomão orou no capítulo 6. Porque Salomão, ele faz uma oração. Ele começa a pedir para que Deus marcasse o lugar com o nome dele, e que os olhos de Deus tivessem voltado àquele lugar, àquele templo, que Deus estivesse com os seus ouvidos atentos às orações naquele tempo, porque aquele ambiente seria marcado com a presença de Deus. Quando alguém orasse em direção àquele templo, que Deus viesse ouvir. Olha que bonito. E por que o cronista está querendo trazer memória a isso? Porque o templo em Jerusalém, ele era uma figura central da cultura judaica. Não podia faltar. Não podia faltar. Por isso que eles vão trazer a memória acerca da construção do templo. Porque era no templo que aconteciam os cultos e os sacrifícios. Porque era onde o povo ficava mais próximo de Deus. Olha que bonito o que o cronista está querendo registrar. E essa oração em que Salomão começa a ressaltar, ele fala de coisas muito profundas. Ele diz assim, que ele pede para Deus que os olhos estejam dia e noite abertos sobre aquele lugar. Ele fala também que para que Deus colocasse um nome naquele ambiente e que ele ouvisse as orações feitas naquele ambiente. O lugar é consagrado. Você percebe que o lugar é consagrado. Só que é interessante que quando Deus vai responder isso para Salomão, no versículo 16 diz assim, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Mas como se o templo foi destruído? Meu Deus, verdade. Salomão construiu aproximadamente quando? Ele começou a reinar no ano de 970 a.C. Reis diz que no quarto ano do reinado dele ele começa a construir o templo. Quer dizer o quê? Mais ou menos então, entre 966 por aí, ele já começa a construir. São 7 anos a construção. Então em 959 ele terminou. Olha para você ver. Ele está ressaltando o cronista algo que aconteceu no ano de 900. O templo já não existe. O templo de Salomão já tinha sido destruído. Foi levantado um outro templo e não era igual. Estava inacabado. Mas ele está querendo trazer memória o que para o povo? Entendeu o seguinte? Quem prometeu foi Deus. E o que é interessante nisso, nós tratando dos meses? Talvez quando você está orando 2024, de dezembro para janeiro na virada, Deus te mostrou algo que ainda não aconteceu. Você não está vendo. É igual o cronista quando ele chegou e começou a narrar algo que não tinha acontecido. Não estava nada daquele jeito. Só que o que Deus está querendo lembrar? Fazer o seguinte: a promessa minha ainda está de pé. Aleluia! O que eu prometi, eu vou cumprir. Quer dizer o quê? O que Deus prometeu na tua vida para esse ano, nada vai impedir Deus realizar na tua vida. Por quê? Enquanto ele falava acerca daquilo,
trazia a memória do povo que muitos que estavam no exílio da Babilônia, que nasceu lá, não tinha lembrança das promessas de Deus, não tinha lembrança do templo, de como foi feito. Eles não entendiam como é que foi essas promessas e o que aconteceu, porque cresceram no exílio, em cativeiro. É pessoas que crescem debaixo de algo cativo, de um exílio, de uma prisão, e não entende que Jesus já pagou um preço lá na cruz para você ser livre. Glória a Jesus. Aí é importante ser registrado e narrado e pregar isso para que você entenda que Jesus já pagou um preço por você e você é livre. Assim como o cronista traz a memória para aqueles que não viveram a época de Salomão e as promessas, diz para ele o seguinte: ó, Deus já prometeu algo grande na tua vida. Maravilha, Jesus já prometeu algo novo na tua vida. Nós temos acesso a Deus por intermédio de Jesus. Nós temos salvação, algo que nunca teve antes. Jesus nos concedeu. Agora, olha aqui que profundo que o texto está querendo dizer. Ele registra algo, mas os babilônios destroem esse templo no ano de 586, mais ou menos. É destruído, é saqueado, destrói o templo. Aí o que se entende? Acabou-se as promessas de Deus, caiu por terra. E aí o cronista começa a fazer a memória, trazer a memória, a lembrança da oração que Salomão fez, da promessa que Deus fez. E ele começa a ressaltar algumas coisas na oração, e eu achei interessante. Por quê? Porque mesmo que o texto seja escrito acerca do templo de Salomão, aponta para o Cristo. Deixa eu provar para você entender o que o texto está querendo dizer. Quando ele fala que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre esse lugar, e que ali colocaria um nome, ele está falando de Jesus. Por quê? Olha para você ler o que Jesus vai dizer. João 2,19 diz assim, ó, Jesus respondeu e disse-lhe: destrui este templo, e em 3 dias eu levantarei. Olha Jesus se apresentando como Deus. Olha um pouco mais ali. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo. Olha para você ver. E tu levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. É por isso que o cronista vai querer trazer novamente à memória algo que aconteceu há 900 anos, para que o povo entenda que o Messias está vindo aí. Meu Deus. Para que o povo entendesse que o templo de Deus estava vindo aí, que o descendente de Davi estava vindo aí. Quer dizer, as promessas não foram colocadas por terra. Olha que profundo. Mateus 12:6 vai dizer: pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Olha Jesus falando. Hebreus 10:5 diz: por isso, entrando no mundo, olha Jesus, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. O lugar de adoração, então, quer dizer, está direcionado ao corpo de Jesus Cristo. Olha em Hebreus 10:19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Como? Pelo novo e vivo caminho, através do sangue de Jesus, que ele nos consagrou, pelo véu, que isto é, pela sua carne. Onde é que o véu ficava no templo? No lugar santíssimo. Ele repartia o lugar santo e o lugar santíssimo dentro do templo. Se é Jesus que dá esse acesso, quem é Jesus? É o templo. Meu Deus. O templo de Deus. Verdade. Olha que importante, porque a promessa que Deus fala no capítulo de número 7, ele diz: porque agora escolhi, verso 16, e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Mas o templo foi destruído, não foi? Só que olha para você que interessante, que o templo que é Jesus está levando o nome dele. João 5,43 diz assim, ó: eu vim em nome de meu Pai. Olha o que o texto está apontando para Jesus. Lá em 450 anos antes de Cristo, o cronista está redigindo acerca do templo em Jerusalém, mesmo estando destruído o templo de Salomão, mas é algo profético apontando para Jesus que viria. Aleluia. Daqui a pouco você vai entender o porquê que eu estou entrando nessa parte. Olha aqui, João 17:11: eu já não estou mais no mundo, orando para os discípulos, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que seja um, assim como nós. Olha isso aqui. Os textos do Novo Testamento estão apontando para Jesus como o templo, o corpo, o santuário preparado de Deus. Através dele tivesse a habitação no céu, para provar o texto, versículo 16, dizendo que o nome de Deus era colocado perpetuamente ali, naquele lugar. Olha que Filipenses
Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, verso 9, diz assim, ó, por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Olha aqui, deu um nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Ao versículo 11, ó, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É interessante que no templo é onde eles confessavam a Deus, faziam sacrifícios a Deus, mas no Novo Testamento está apontando para Jesus. Interessante que 70 anos depois de Cristo, o templo é destruído, Nero destrói, não tem mais templo até hoje. Só quem que tem? Tem um templo chamado Jesus Cristo, e é através dele que nós temos acesso. Quando o cronista está querendo registrar, ele está querendo trazer memória para o povo. Entenda uma coisa, Deus já tem um plano. A promessa dele não vai cair por terra. Os babilônios podem até saquear o templo de Salomão e destruir, mas Deus já reservou um templo onde a morte não pode tocar. Ah, você está pegando a palavra, já pegou, saiu do problema. Onde a morte não consegue tocar, onde o pecado não toca, onde o ser humano não consegue acabar. Ei, era um corpo perpétuo, é um templo perpétuo. O templo agora é Jesus Cristo, e nós estamos unidos nele através do corpo, somos membros. Através de Jesus temos acesso a Deus Pai, é através dele que o sacrifício foi aceito. Ei, você tem salvação por intermédio de Jesus. Você entendeu esse rodeio todo que eu dei através da palavra, para você entender? Olha que profundo que esse texto está querendo dizer. Tiago, mas como eu vou entender que realmente esse templo fala de Jesus? Tá, vamos falar. Olha para você ver aqui, que no versículo 20 diz assim, ó, então os arrancarei da minha terra. Mas por quê? Quando eles desviardes dos meus estatutos, os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes a servir outros deuses, e vos prostrardes a eles. Olha o verso 20, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei o meu nome. Então farei com que seja por provérbio de motivo de zombaria entre todas as gentes. Tiago, mas que isso aqui está falando de Jesus? Vamos ver o que o texto bíblico fala. Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo 27, 46. Jesus está na cruz. E o que ele faz? Eli, lama sabachthani. Quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Olha aqui, mas você vai entender daqui a pouco por que aconteceu isso. Aí ele passa por outro estado, que é o estado de zombaria. Está dizendo aqui que seria colocado como zombaria aquele templo. Aí você vê o que? Mateus 26, 67. O Sinédrio, enquanto ele está em julgamento, começa a zombar de Jesus. Batem nele e cuspem. Vão cuspir nele, bater nele e dizer assim, ó, vai Jesus, profetiza, quem bateu em você? Começa a caçoar dele. Aí um pouco mais além, Mateus 27, 30 ao 31, os soldados começam a zombar dele antes de ser crucificado. Batem nele com a cana, cospem nele, zombam dele. Passa por quê? Um estado de zombaria. Vamos um pouco mais além para vocês verem. Mateus 27, 39 ao 44. Aí Jesus está na cruz, e o texto diz o quê? Que há uma escrita colocada, que ele é o rei dos judeus. Mas está colocado como? Grego, latim e hebraico, todos os povos. O texto está dizendo que em Crônicas que seria motivo de zombaria para todos os povos. Aí estão passa ali as pessoas que estão diante do lugar e blasfemam contra ele. Passam também os judeus, que eram os príncipes, sacerdotes, anciãos e fariseus, começam a zombar dele. Aí passa, até ele sofre zombaria dos aqueles que estão sendo crucificados com ele, os salteadores. Jesus começa a ser zombado. Por quê? Porque ele é o templo. Mas pensa comigo, o templo construído de Salomão, por que sofreu tudo isso? E aponta também para Cristo. Por quê? Qual o motivo? Às vezes fala assim, mas é o povo que pecou. Se o povo que pecou, por que foi feito isso como templo? Tem uma explicação também. Você lê Isaías 53, verso 4. Foi profetizado isso 700 anos antes de Cristo. E o cronista pega a profecia no ano 400 e coloca no meio. E como ele coloca? Ó, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e
moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Peraí, o templo foi estilo zombaria, foi destruído, foi saqueado por causa do pecado do povo. Assim como Jesus, o templo de Deus, que foi preparado para nos salvar, sofre o que sofreu na cruz por causa do meu pecado e do seu. Verdade. Você está entendendo o que eu estou pregando aqui? Olha a profundidade que eu estou levando o texto para você poder entender quem é Jesus. Para você ver qual é a menção de Jesus Cristo, o que ele fez por nós. O cronista não tinha visto Jesus, mas ele estava apontando as profecias para o Cristo. Ele estava querendo apontar as profecias para o Messias. É muito importante porque Deus ele começa a falar respondendo. Ele diz: e desta casa que é tão exaltada, qualquer que passar por ela espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? Olha para você ler aqui a pergunta do povo para Jesus: mas é por causa do meu pecado e do seu? Jesus sofreu por causa do meu pecado e do seu? O templo foi saqueado e destruído lá de Jerusalém, Salomão, por causa do pecado do povo. O povo caiu na idolatria ao ponto de trocar Deus. E a gente sabe uma coisa: idolatria é prostituição. Agora deixa eu pregar um pouquinho mais profundo para você entender o que é idolatria. Idolatria não é só eu levantar algo aqui e adorar ele. Não é só uma imagem, não é só uma escultura. Idolatria é quando quebra o primeiro mandamento. É quando eu coloco algo no lugar de Deus. Verdade, Jesus. Olha que profundidade. Quer dizer o quê? Que quando eu coloco pessoas, objetos, lugares, no lugar que Deus tem que ocupar, virei idólatra. Meu Deus, verdade, Jesus. Aí que é o problema, porque quando eu viro idólatra, eu tenho um perigo do ataque do inimigo ser saqueado, porque eu também sou templo. Verdade. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 16, diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Agora, pastor Ivan, olha que interessante, que eu comecei a analisar o texto bíblico. Em 3 momentos, as pessoas conseguiram entrar no lugar santíssimo. Só que nós aprendemos que no lugar santíssimo entra só o sumo sacerdote. Só que em 2 vezes entrou quem não estava dentro dessa diretriz. Quando o templo começa a ser construído, os sacerdotes, não o sumo sacerdote, entrou para colocar a arca dentro do lugar santíssimo. Mas como que eles conseguiram entrar? Porque ainda não tinha a presença de Deus. Meu Deus, verdade, Deus. Agora, quando Nabucodonosor, em 586, saqueia Jerusalém, destrói o templo, leva tudo, eles também conseguem entrar no lugar santíssimo. Mas por que eles não foram mortos? Porque não tinha lá a presença de Deus. O único momento em que entrava e havia a presença de Deus é quando o sumo sacerdote entrava fazer o sacrifício. Aí sabe o que eu entendo? A facilidade para alguém entrar e destruir a minha vida, ou fazer qualquer coisa que venha acabar comigo, é quando eu estou sem a presença de Deus. Quando você está vazio da presença de Deus, é onde o inimigo olha e vê oportunidade para te destruir. Você está entendendo o que eu estou pregando nessa noite? Huracão, lava sujo. Eu sinto a graça de Deus aqui enquanto eu libero essa palavra. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo o seguinte: tem pessoas aqui que estão um fio, ó, está querendo largar a mão de Deus. Meu Deus! Está querendo desistir. Não, eu vou largar a mão do negócio de evangelho. E Jesus está te dando um alerta hoje. Se tu deixar o templo vazio, vai ter saqueamento do inimigo. Meu Deus! Deus está dizendo o seguinte: é momento de você se reforçar. Aonde? Na presença de Deus. Porque quando tem presença de Deus no lugar, só entra na minha vida quem Deus quer. Obrigado, Jesus. Aleluia, Espírito. Eu sinto a autoridade de Deus também. Eu trouxe uma mensagem para você. Eu trouxe algo da parte de Deus para a tua vida. Olha que profundo esse texto. Nós entendemos então que acontece a destruição. Saqueia. Aqui está apontando para o Cristo. Amém. Mas olha a profundidade do que Deus está pedindo para o povo. Quando Salomão começa a orar, pedindo para Deus interceder, atender a oração, o pedido do povo, quando houver alguma dificuldade, quando o ímpio confrontar o justo,
Quando o povo de Deus for lutar contra o inimigo, todas as vezes que ele estiver fora da terra, Salomão pede: Senhor, quando eles estenderem as mãos para cá, olhar para esse lugar e orar, ouve a oração deles. Só que Deus está respondendo a oração de Salomão, e ele está pedindo algo que é no verso que a gente vai entender agora. E o que está dizendo? Ele diz: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Vamos na profundidade do texto, porque nós entendemos que a raiz hebraica, aramaica e grega tem mais profundidade. Olha o que se diz se humilhar. O verbo é caná. Caná é subjugar. Subjugar é aná, quer dizer ser ocupado ou dominado. O estado de humilhação é quando eu sou ocupado por Deus. Meu Deus, aleluia. O estado de humilhação é quando eu sou dominado por Deus. Entenda uma coisa, que a pessoa fala assim: não, eu me humilho, eu falo para Deus que Deus é grande, eu sou pecador, eu sou falho. Só que olha que interessante, se humilhar, vírgula, e orar. A palavra orar é um diálogo, quer dizer que antes de eu falar, eu tenho que me posicionar. Meu Deus. Estado de humilhação. Aleluia. Antes das minhas palavras serem lançadas no estado de humilhação, eu quem tem que estar posicionado dessa forma. Quer dizer que Deus pede primeiro posicionamento, postura, para depois eu falar. Olha que profundidade o texto vai dizer. Eu também fui pesquisar a profundidade da raiz subjugar no grego. Olha que fala. A palavra catagoniza, mãe, quer dizer lutar contra. E o que é isso? Se humilhar, o que Deus está pedindo na oração de Salomão, é quando eu luto contra a minha vontade. Aleluia! Você está entendendo o que eu estou pregando essa noite? Deus. É quando eu não deixo a minha natureza tomar conta, mas a natureza de Deus. É quando eu falo o seguinte: não, Senhor, a minha vontade não é essa, mas prevalece a tua. Olha, Jesus. Estado de humilhação é quando eu deixo Deus ocupar a minha vida. É quando eu sou dominado por Deus. É quando eu luto contra as minhas vontades. Agora vamos um pouco mais lá. Ele diz assim: e orar, quer dizer, um diálogo. Buscar a minha face. Sabe por que Deus fala para o povo se humilhar e orar primeiro, mas pede primeiro o estado de posicionamento, se humilhando? Porque o cronista registra isso aqui, eu falei para vocês, 400, entre 500 a 400 anos antes de Cristo. A profecia de Isaías é 700. Olha o que Isaías vai falar no capítulo 29, verso 13. Ele diz: Isaías, esse povo me honra com os lábios, Meu Deus, verdade. me dá louvor com a boca, mas o coração deles estão distante de mim. Realizam mandamentos humanos. Olha o que o texto está querendo dizer. O estado de humilhação é antes de eu falar qualquer coisa, o meu coração tem que estar dominado por Deus. Meu Deus, aleluia. Eu tenho que me humilhar diante de Deus. A palavra hoje, para que nós possamos ter um ano diferente, começa por humilhação. Você tem deixado Deus ocupar a tua vida? É Aleluia. a pergunta que eu faço para você hoje. Deus tem dominado a sua vida? Você tem deixado Deus dominar? Você tem lutado contra as suas vontades? Tiago, quando eu vejo, eu já estou pecando. Meu Deus. Você está lutando? Porque primeiro o estado que Deus pede para responder a sua oração está relacionado primeiro quando você se humilha, quando você se submete. Aí vai um pouco mais além: e buscar a minha face. O verbo buscar aqui é banash. O que é? Desejar. Mas desejar o que? A minha face, Deus está falando. Maravilha, Jesus. Moisés ansiava por isso. Moisés estava ligando. Ficava 3 meses sem comer, sem beber. Subia no monte, ao ponto de quando ele descia, as pessoas viam a face de Deus nele. Ele desejava a face de Deus. Deus está pedindo que depois do estado de humilhação, que nós venhamos buscar a face dele, que nós venhamos desejar a face dele. Olha a profundidade que o texto vai nos levar. Ele diz: e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. A palavra aqui, converter, é chuva. E o que quer dizer? Retornar. Olha que diferente. Vou explicar para você entender. Quando Deus pede para retornar dos maus caminhos, você já viu aquela pessoa que foi um bruxo,
foi um satanista e ele se converte, tem como ele usar os abidá, os altares, as amarrações, o boneco de voodoo para abençoar a igreja? Se ele se converteu? Não tem. Sabe o que ele tem que fazer? Retornar. Meu Ele vai ter que Deus. abandonar tudo e voltar. Porque Maravilha. o caminho que ele está é caminho ruim. Então não existe isso. Não, Tiago, eu vou me adaptar para o ambiente que eu estou. Não tem isso. É retorno. Deus está pedindo retornar. Por quê? Porque o caminho que a pessoa está é mau. Retornar dos maus caminhos. Agora olha para você entender por que está falando de retorno. A palavra maus caminhos no original é ha-derihá. No original hebraico, olha o que ela significa. No sentido figurado é caráter ruim, Meu Deus. péssimos hábitos. Olha que profundidade. Como é que eu sei que eu estou em um mau caminho? Quando o meu caráter começa a ficar ruim. Aleluia. Quando os meus hábitos começam a se tornar péssimos. O que Deus está pedindo no estado de humilhação? Quando a pessoa vem, se humilha e ora, para que ele possa falar com essa pessoa, ele está dizendo o seguinte: lá fora, tu brigava com os outros, com as pessoas. Aqui dentro, na minha casa, na minha presença, você vai mudar, não vai fazer mais. Maravilha, Deus. Ele está dizendo, lá fora, tu arrumava isso com todo mundo, falava mal dos outros, arrumava intriga. Aqui dentro você vai ser transformado, não vai fazer mais isso. Maravilha. Ele está dizendo, lá fora, você cortava a rua, não cumprimentava os outros. Aqui dentro é diferente, você vai cumprimentar. Deus fiel. Aleluia. Olha o que Deus está querendo falar. Os maus caminhos é quando muda o meu caráter. Os meus hábitos são ruins. Deus está dizendo o seguinte: lá fora, quando você estava no mundo, você fazia o que queria. Aqui dentro, quando você vem para a minha presença, Meu Deus. quando você quer ser cheio de mim, você vai mudar essa postura. Tiago, como é que eu entendo que eu estou no mau caminho? Quando os meus hábitos são maus. Quando o meu caráter é ruim. Como assim, Tiago? É quando nós fazemos o quê? Não, vamos reunir alguma coisa, mas não convida fulano. Não vamos excluir fulano. Se você chegou na casa do pai, é unidade. Aleluia. Tiago, você quer bater? Não, eu estou falando algo que Deus mandou falar. Maravilha, Deus. Aleluia. Tiago, o que Deus está querendo falar? Está querendo falar o seguinte: você antes pensava mal do ministério, pensava mal da igreja, pensava mal dos obreiros, pensava mal do pastor. Você veio para cá, para de pensar mal, agora começa a pensar bem. Glória a Jesus. Lá fora, você profetizava coisa ruim, porque você tinha raiva da igreja. Aqui dentro você vai ajudar, cooperar. Nome de Jesus. Começa a estender a mão, começa a trabalhar, porque Deus quer te usar nessa obra. Eu estou liberando uma palavra profética na tua vida. Deus libera uma unção hoje, e essa unção vai tratar no nosso caráter, vai tratar nos nossos hábitos. Nós seremos transformados pela glória de Deus. Hoje Deus toca desde o alto da tua cabeça até as plantas dos teus pés e diz para ti: eu te salvei, eu te remi, eu te resgatei do mundo, da morte, para você dar fruto aqui, para você ser transformado pela minha palavra. Se você está crendo e pegando o que eu estou pregando aqui, levanta essa mão, faz barulho aí e dá pelo menos um glória a Deus. Olha que interessante. Porque às vezes a gente fala, não, maus caminhos é só quem rouba, mata, trafica, usa droga, prostitui. Não é só isso não, irmão. Porque o verbo original aqui está no sentido figurado: caráter ruim, péssimos hábitos. Maus caminhos é isso também. Começa a analisar a partir de hoje. Quando você mudar o caráter seu, entrou no caminho mal. Quando seus hábitos começarem a ficar ruim, entrou no caminho mal. Meu Deus. Vou falar para você um pouco mais ali. A pessoa que gosta de ficar jogando lixo na rua, não procura nenhuma lixeira, hábitos ruins, entrou no caminho mal. Meu Deus. Você queria casa própria hoje, né? Você queria um carro novo. Mas Deus está querendo te sarar hoje. Maravilha, Deus. Porque a Bíblia vai dizer, desde o Velho Testamento ao Novo, que Deus corrige aquele que Ele ama. Se Deus está corrigindo você hoje, Ele te ama muito. E Ele quer te guardar para o diabo não tocar. Ele quer te guardar para o diabo não saquear o tempo. Vamos dar continuidade para nós entendermos o que o texto está querendo dizer? Olha para você ver. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A palavra original sarar aqui
é Rafá, é cura, mas aponta para a terra. Por quê? Tem uma promessa, algo profetizado por Deus em Deuteronômio, que quando o povo começasse a pecar, vivesse num estado, né, de idolatria, pecaminoso, diz que a chuva não ia vir mais e a terra não ia produzir. Só que no Novo Testamento aponta para algo diferente. Algo diferente. Jesus, quando está repreendendo, ele começa a repreender Betsaida, Cafarnaum, ai de vocês. E ele começa a referir, ó, Sodoma, Sidom, Tiro. Ele começa a falar, se tivesse realizado isso lá, eles tinham crido. Ele está começando a tratar com o local. Só que olha que profundidade, uma parábola que ele vai começar a pregar. Se você abrir Mateus 13, 8, olha essa parábola lá, ele vai tratar acerca do semeador saiu a semear. O semeador saiu a semear onde? Numa terra. Só que o texto vai dizer o seguinte, quando ele sai a semear, e o semeador é aquele que prega a palavra, é Jesus, a semente é o evangelho, a terra são os corações das pessoas, diz que parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros comeu. Nós sabemos o significado que Jesus fala, que é o diabo que vem ceifa. Aí diz o que? Olha para você, quer dizer, essa palavra não foi absorvida, foi ignorada, chegou no culto, não pegou nada, vai embora. Aí o inimigo fez o quê? Ceifa aquilo que Deus produziu na sua vida, liberou. Aí vai um pouco mais além e diz assim, ó, mas parte dela também caiu em solo rochoso, pedregoso. Olha para você ver, se o local, a localidade fala do coração, tem terra que tem pedra. Meu Deus! O texto diz que não deu para crescer essa semente, porque as raízes logo ficaram expostas, o sol queimou, não deu para frutificar. Sabe por quê? Quando há impedimentos no seu coração, estou sentindo a graça de Deus aqui. Não tem como o evangelho ter crescimento. Você percebeu que tem gente que fica 3, 15, 20 anos e essa pessoa não é transformada? Pode olhar que tem alguma coisa no coração dela. Não é eu que estou falando, é Jesus. Aí tem um pouco mais além. Ele diz assim que também parte dela caiu aonde havia espinhos. E diz que os espinhos sufocou aquela semente. Os espinhos ali está referindo o quê? Acerca das dificuldades que temos na terra. Quem lembra quando Adão peca, no capítulo 3, Deus fala para ele o quê? Agora maldita é a terra. E a terra vai produzir espinho. Tu vai ter que colocar a mão nela para searar, vai trabalhar nela. Não só trabalhar, é do suor do teu rosto, vai comer o pão, vai colocar a mão em espinho. Porque é as dificuldades da terra. E quais são elas? É esse desejo ambicioso pela riqueza. Meu Deus! É quando nós queremos correr atrás de tudo que está no mundo, só que nós deixamos Deus de lado, deixamos as coisas de Deus para depois. É um terreno que só tem espinho, vai sufocar a palavra de Deus. Só que tem um quarto terreno. E o texto vai dizer a partir do verso 8: foi lançada em uma boa terra, onde deu colheita 30, 60 e 100 por um. Agora eu vou explicar um pouquinho rapidamente para você entender o que é uma boa terra. Estudando, quando os lavradores vão tratar a terra, uma boa terra, quando você for ver, é aquela que está arada. E como que ela está? Com marcas nela. Quando está tudo cortado, você sabe? Aleluia! Tem gente que já está pegando o que eu estou pregando. Quer dizer que uma boa terra que Jesus está falando é aquela que tem marcas nela. E por quê? Que quando ele vai arar, ele faz isso. Quando você é cravado na terra, abrindo esses vergões, essas pequenas falas, os gases nocivos que tem na terra, que pode matar, sufocar a semente, é liberado no ambiente, elas vão embora. E o que entra quando eles começam a fertilizar a terra? Entra oxigênio. Quando lança a semente, ela pega o oxigênio e ela começa a germinar lá dentro, por isso que ela é uma boa terra. Aí o que está querendo tratar isso? Deus permite as marcas na tua vida. Ah, tem gente que já está pregando. Deus permite marcas na tua vida para tirar algo de ruim que está dentro de você, que vai sufocar o evangelho pregado, a semente pregada. Olha para você ver. E o que acontece quando a semente é lançada? O que acontece? Quando há essas dificuldades, essas marcas que vêm para perseguir você, ela tira o que é ruim que está dentro de você e traz o que é bom de Deus para dentro de você. Olha a profundidade do que Deus quer pregar dentro desse texto. O que é uma boa terra? A profundidade aqui é para nós entendermos como nós estamos diante de Deus.
como é que estão os nossos corações? Como é que nós estamos na obra de Deus? Nós ouvimos o que é pregado e quando saímos daqui esquecemos tudo? Nós devemos praticar. Sabe por que parou o avivamento? Sabe por que acabou o avivamento? Porque não há mais renúncia. Hoje as igrejas e os irmãos, eles estão voltados mais à conquista. Querem conquistar. Só que o evangelho é doar, é negar. Quando eu faço isso, faço a vontade de Jesus, cumpro a vontade que Cristo estabeleceu. Então é por esse motivo que nós não vemos mais transformação na nossa casa, não vemos mais o impacto da glória de Deus nas igrejas, por esse motivo. Só que Deus trouxe essa palavra hoje, você é privilegiado para entender que Deus quer trazer um avivamento nesse lugar. E para trazer um avivamento começa por nós. Nós vamos começar a ser dominado pela presença de Deus, ser ocupado, preenchido do Espírito Santo de Deus. Nós iremos lutar contra nossas vontades, nós estaremos debaixo da posição de Deus. E como? Andando em comunhão uns com os outros, amando uns aos outros, liberando palavra profética uns para os outros, orando uns para os outros. Nós vamos começar a entrar nessa peleja e dizer o seguinte: o filho dela está passando prova? Não vou criticar, eu vou orar junto com ela. Deus vai dar vitória lá naquele lugar. É quando a gente começa a olhar para o irmãozinho que está na nossa igreja, a irmãzinha está desempregada, a gente não olha e fala assim: está em pecado. Não, nós vamos colocar o joelho no chão, vamos falar: Deus, eu estou levantando um clamor diante do templo que é tu. Então opera essa maravilha no nosso meio. Nós precisamos da tua graça nesse ambiente. Eu trago uma palavra para você profética nessa noite, e a palavra de Deus é: eu estou transformando voz, eu estou transformando o ambiente. Deus quer fazer você pregador da palavra. Deus quer fazer você causador de milagre. Deus quer transformar a tua casa, a tua família, a tua parentela. Deus quer tocar lá no teu trabalho. E Deus quer fazer o quê? Trazer mudança naquele ambiente. Se você está pegando o que eu estou pregando aqui, se você está compreendendo o que Deus está querendo liberar nessa palavra, levanta essa mão e incomoda o inferno. Faz o diabo entender que você está aqui para guerrear. Faz o diabo entender que você é vitorioso em Cristo Jesus. Abre a tua boca e dá pelo menos um glória a Deus. Olha a profundidade desse texto, aonde ele nos leva. Quer dizer que para nós sermos curados, primeiro antes nós temos que se humilhar e orar. E depois de se humilhar e orar, temos que buscar a face de Deus. Depois de buscar a face de Deus, devemos converter-nos dos maus caminhos. Aí diz: então eu ouvirei. Pedro falou algo bonito. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 12, para nós finalizarmos. Olha que Pedro vai ressaltar: porque os olhos do Senhor, olha isso aqui, estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Casa com a palavra aqui. Meu Deus! Pedro está dizendo algo em torno de 60 anos, 50 anos depois de Cristo. O cronista registra algo 400 anos antes de Cristo, mas a palavra está casando, tudo apontando para Jesus, tudo apontando para o Messias. Ele logo vem e não tardará. E ele vem buscar a sua noiva. Qual? Aquela que está lavada no sangue do Cordeiro, aquela que vem para praticar boas obras, aquela que gera testemunho, aquela que anseia, que busca, que deseja a face de Deus. Meu Deus! Amém? Você entendeu essa palavra pregada nessa noite? Eu quero te convidar a se colocar em pé.